Diego. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Com relação a essa derrota para o São Paulo, assim, antes desse jogo decisivo contra o Fluminense, semana passada o clima era muito bom, 2 vitórias consecutivas. Dá uma certa pressão a mais para um jogo tão decisivo, vir de derrota contra um time que está ali perto da zona do rebaixamento? Bom, na verdade, a gente sempre quer ganhar, quer buscar a vitória, né? O Fluminense também perdeu, mas eu acho que o jogo da Sul-Americana é um jogo completamente diferente do brasileiro, né? Eu acho que isso demonstra, né, na classificação, o próprio Fluminense, né, que vem muito bem na Copa Sul-Americana. Então, é lógico que a gente queria chegar com as 3 vitórias, né? Era um objetivo nosso poder conseguir 3 vitórias consecutivas. Não conseguimos fazer um bom jogo lá em São Paulo, mas eu acho que esse jogo do Fluminense vai ser um jogo completamente distinto, né? Digo, de ânimo, quando muda assim a competição sempre gera, né, um ânimo diferente nos 2 times, e com certeza é um clássico e a motivação vai estar lá em cima. E a Sul-Americana, ela passa a ter um valor muito maior até do que deveria ter para o Flamengo depois da eliminação da Libertadores e da derrota na final da Copa do Brasil. É assim, a torcida vê como título possível, o título internacional possível para o ano. Vocês também sentem assim? Olha, todas as competições são... a gente entra com o objetivo de ganhá-las, né? Eu acho que tanto na Libertadores foi assim, mas teve uma eliminação, né? Na Copa do Brasil conseguimos chegar na final. No Brasileiro a gente está ali, né, numa posição que ainda não é a posição que a gente quer, e a opção de título na Sul-Americana é uma opção real, mas para você conseguir esse título é um caminho difícil, né? É um caminho difícil porque você vai enfrentar times também com a mesma ambição, mas é sempre o objetivo de ser campeão. Não dando, né? Eu acho que na coletiva passada eu inclusive falei que a prioridade é o brasileiro, mas eu nunca falei que a Sul-Americana também não é uma prioridade. Eu acho que quando chega o momento da Sul-Americana, eu acho que todos os focos têm que ser voltados para esse jogo da Sul-Americana. No brasileiro ainda restam jogos importantes, e agora, né, nessa semana, eu acho que o objetivo principal é a Sul-Americana. Terminando lá no final de semana, vamos ter o jogo do Vasco, e aí voltamos a atenção novamente para o Campeonato Brasileiro. Diego, boa noite. Queria te pedir para falar sobre a situação do Berrio. A gente acabou de receber a notícia da lesão dele, uma lesão grave, com um longo tempo afastado do gramado. A gente já tinha visto ontem que ele estava bem abatido. Não sei se você chegou a encontrar com ele hoje, mas imagino que esse é um momento delicado e que vocês tentem dar alguma força para ele de alguma forma. Hoje eu não tive a oportunidade de vê-lo, mas depois do jogo, né, pude dar um abraço nele, né. Eu sei mais ou menos, né, o que deve passar pela cabeça dele, porque eu tive uma lesão bastante importante no joelho, e isso, nos primeiros momentos, né, psicologicamente a gente fica um pouco sem chão, né. Eu acho que o que eu pude passar para ele, né, como experiência, é ter tranquilidade, poder estar perto das pessoas queridas, né, da família, dos filhos. É um momento que ele tem que pensar agora na recuperação, né. Ele vai ter total apoio e carinho dos jogadores, porque é um profissional nato, é um profissional, uma excelente pessoa, um excelente profissional, e nós vamos estar aqui para poder ajudar e confortar ele da melhor maneira. Eu acho que é um momento difícil. Eu não sei o histórico de lesão do Berrio, mas com certeza é a lesão mais grave que ele teve. E nesse momento ele tem que pensar em se recuperar, porque nós jogadores estamos dispostos a esse tipo de situação. Uma pena que isso aconteceu,
e que a gente possa, né, valorizar a gente estar bem fisicamente para poder exercer a nossa profissão. Eu acho que isso é importante e dá valor a esse tipo de situação. Além do desfalque do Berrio, que obviamente é um desfalque a longo prazo, existe uma preocupação para esse clássico de quarta-feira em relação ao Guerreiro. Hoje, quando a gente entrou, ele estava trabalhando com bola, mas colocou a mão na coxa e acabou saindo ali do treino, imagino até que por precaução, para que não se tornasse algo mais sério. O quanto é importante para vocês ter o Guerreiro nesse jogo de quarta-feira? O quanto dificulta para o time não contar com o Paulo? E aí eu já queria te pedir para você falar também um pouco como funciona o Flamengo com o Paquetá, que tem entrado muito bem no time e pode ser uma opção para o Rueda se o Paulo não tiver chance de jogar. Eu não tive, né? Eu vi o Paulo só no começo, não vi depois, né? Você está me falando agora, né, que ele saiu. Não sei te passar nenhuma informação do que aconteceu. Sei que ele já vinha com algum incômodo, né? E pode ser por precaução que ele saiu. Com respeito à entrada do Paquetá e ao Guerreiro, eu acho que o Guerreiro é um jogador importante. Todo mundo sabe da importância dele para o time, né? Mas também temos que trabalhar com outras opções, até mesmo porque não sabendo, né, se ele vai ter, né, vai estar recuperado ou não, eu acho que é válido poder testar outras opções, né, como o Paquetá às vezes também está entrando, e eu acho que a oportunidade é dada a todos os jogadores, esse costume da gente treinar, né, e ter bastante modificações no sentido de conhecer também os atletas e ver a disponibilidade dos atletas. Isso faz com que ao jogador que tem a oportunidade entre com a clareza de poder exercer o melhor, né, na sua posição. Agora, Diego, você falou antes que motivação tem de sobra, até porque é um clássico e por uma competição, né, que o Flamengo, óbvio, tem todo o interesse em estar seguindo adiante e poder conquistar o título. Mas o quanto abala o fato de ver um jogador importante como o Berrio parando aí por pelo menos 8 meses, como disse o médico, ter o artilheiro do time na temporada como dúvida e também vir de uma derrota que, como você disse, não era aquilo que vocês esperavam, né? Queriam poder chegar nesse jogo decisivo vindo de 3 vitórias. Sim, mas como eu falei também, é uma outra competição e é uma outra motivação. Eu citei o exemplo, né, que às vezes alguns times não estão bem em uma competição e na outra conseguem ir bem. É lógico que nós nunca pensamos em perder os jogadores por lesões, mas também estamos disponíveis a esses tipos de situação no decorrer da temporada. São vários jogos, né, jogos intensos. Então, isso cria um desgaste e a probabilidade de você ter uma lesão num jogador que vem jogando constantemente é grande. Não só no Flamengo, como em qualquer outro time. Então, por isso que eu falo que as opções e a oportunidade ela é dada, né, pelo treinador e todos os jogadores que tiverem essa oportunidade têm que corresponder à altura. Diego, ontem no jogo contra o São Paulo, não sei se você concorda, mas a atuação do Flamengo no segundo tempo foi bem diferente do primeiro tempo, né? Pressionou bem mais o São Paulo. Queria que você falasse como é que faz para melhorar isso, assim, para tentar ter um pouco mais de equilíbrio. Você, com sua experiência, já deve ter passado por isso em alguns outros momentos. Como é que faz para um time ter mais equilíbrio assim durante a partida? Contra o Bahia, acho que também foi um pouco diferente do primeiro para o segundo tempo. Eu acho que quando perde um jogo... da forma que a gente perdeu, não é do jeito, não é da maneira que nós queríamos. Você pode perder um jogo, mas tem vários motivos. Desculpa. Vamos lá. Tá. Eu acho que a pergunta qual foi? Desculpa, eu esqueci. O equilíbrio. Não, a gente, na verdade, quando o time ganha um jogo, né, começa ganhando o jogo de 2-0, como foi a situação do São Paulo, é normal, né, na situação que eles se encontram, né, voltar um pouco o time. E nós também, pela situação, né, dar um passo mais à frente.
É lógico que não foi um jogo bom, inclusive eu acho que a cobrança já foi feita logo após o jogo dentro do vestiário. Eu acho que tem que existir essa cobrança entre a gente. Estamos passando por um momento agora que são jogos importantes e por mais dessa situação, desse jogo contra o São Paulo, lembrando que a gente vinha de um jogo contra a Chapecoense que ganhamos e também um jogo contra o Bahia, que foi um jogo em que às vezes não conseguimos, na técnica, às vezes vai na raça, e no jogo contra o Bahia e contra a Chapecoense conseguimos essas vitórias. Não conseguimos fazer um bom jogo contra o São Paulo. E agora com a Sul-Americana, eu acho que é voltar as atenções, poder corrigir, cobrar da maneira que tem que ser cobrado. Como eu te falei, já começando mesmo no vestiário, pós-jogo do São Paulo, para que esses erros do jogo contra o São Paulo não venham a repetir no jogo contra o Fluminense. E pedir também, eu sei que é um momento de um pouco não muito feliz para a nossa torcida, mas sabendo que são jogos importantes agora, são 3 jogos aí que a gente tem, os 2 da Sul-Americana, o jogo no final de semana contra o Vasco. O apoio deles vai ser fundamental para que a gente possa crescer nesse momento final que a gente tem na temporada, com esses 3 jogos no Maracanã, e o apoio deles vai ser fundamental, independente de ter jogado mal contra o São Paulo, de ter ganhado os 2 jogos do Chapecoense e do Bahia. Eu acho que o apoio da torcida no Maracanã, nesses jogos que a gente tem pela frente, vai ser fundamental para nós jogadores e para que a gente possa, quem sabe, num futuro, ter um futuro feliz. Oi, Diego, tudo bom? A coletiva que a gente fez com o Rueda, ele havia falado que faltavam 10 jogos em termos de ponto, quanto ele achava que precisava no Brasileiro. Ele falou que era vencer os 10. Então, assim, depois da derrota de ontem, a gente já viu que não vai dar para vencer os 10. Qual é realmente o objetivo do Flamengo? Porque a gente sabe que, apesar de ter 2 frentes, a Sul-Americana e o Brasileiro, para chegar na Libertadores, se não consegue pela Sul-Americana, só tem o Brasileiro, a gente sabe o quanto é difícil. Então, assim, qual é o objetivo real do Flamengo em termos de pontos? Em termos de pontos? Não tem como eu te falar. Eu não sei quanto vai ser os resultados dos outros times, eu não sei ainda quantos pontos. É lógico que a gente vai querer somar a maioria de pontos possíveis. O objetivo hoje é ficar entre os 4, o mais em cima possível na tabela, e na Sul-Americana poder conquistar o título. Agora, em termos de pontuação agora, não tem como eu te explicar. Eu acho que quando o nosso treinador quis dizer das 10 vitórias, foi num sentido em que a gente tinha que buscar e que a gente tinha que conseguir o máximo de vitórias nesses 10 jogos. Eu acho que nem o Corinthians, que é o líder, conseguiu 10 vitórias, Então, é uma situação que, da maneira que ele falou, pode ser compreendida de várias maneiras, E nós, jogadores, compreendemos dessa maneira, que todos os jogos tem que entrar com essa mentalidade de vencer. E, se fosse possível, claro, ganhar os 10. É o que todos os jogadores querem. Mas a gente sabe também que às vezes pode acontecer, como aconteceu no São Paulo, ter um dia ruim e não vir a vitória. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Valeu.